Graças a paz, igreja. Podemos sentar em nome de Jesus. Nós já adoramos ao Senhor e vamos continuar adorando a Ele. Amém? Através da palavra dEle. Amém. Você está feliz por estar na casa do Senhor? Amém. Você já agradeceu a Ele porque Ele nos deu, a graça de estarmos aqui hoje. Talvez nós não estivéssemos aqui em outras circunstâncias. Talvez se não fosse a mão do Senhor nos conduzindo, a gente não estaria aqui hoje. Você pensa assim durante seus dias? Sabe, que talvez se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, talvez quando você fosse tomar banho, você poderia ter caído e ter morrido. Mas a graça dele nos sustentou e nos trouxe aqui. Amém? Antes de iniciar a palavra, vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos mais uma vez, Pai, engrandecer o Teu nome. Nós já oramos antes de iniciar o culto, nós já nos preparamos durante o dia, já consagramos ao Senhor a noite de hoje, mas mais uma vez, Senhor, nós queremos dizer que o Senhor tem um trono aqui. O Senhor é o único motivo de nós estarmos aqui nessa noite, é a única razão. Se não fosse o Senhor, tudo que foi feito até agora foi em vão. Continua ministrando aos nossos corações, que o Senhor possa encontrar terra fértil, que nós possamos estar abertos para os Teus ensinamentos, em nome de Jesus. Aleluia. Estamos aqui, amados, mais uma noite para compartilhar do Senhor. E mais uma noite o Senhor quer nos moldar mais um pouco, amém? Você pode repetir comigo assim: Senhor, eu sou o barro em Tuas mãos, me molda. Aleluia. A palavra do Senhor, amados, está lá em 1 Reis, capítulo 18. Nós estamos com o tema do mês, recomeço. E quando foi no começo do mês, a pastora fez o convite e eu disse: amém, pela misericórdia do Senhor, nós iremos compartilhar algo. E somente uma coisa veio à minha mente, e eu creio que é o Senhor que conduziu. A partir do verso 18, vai dizer assim, só contextualizando antes de tudo, os capítulos anteriores vêm falando de como Israel vinha vivendo com os reis. Não, 1 Reis 18. Os capítulos anteriores, quem escreveu este livro da Bíblia vinha relatando como vinha Israel com os reis. E infelizmente os reis vinham desagradando o Senhor. Eles vinham fazendo não aquilo que o Senhor queria, mas segundo as suas próprias convicções e os seus próprios achismos e o seu querer. E antes de chegar aqui no capítulo 18, a partir do verso 18, nós estamos sob o reinado de Acabe. E Acabe começa, influenciado por sua esposa, a perseguir os profetas de Israel. E aí Elias, em ousadia, lança uma profecia e diz que haverá um tempo de seca em Israel. E depois disso Elias foge. Ele dá o decreto e diz: olha, é isso. E deixa eu correr, senão Acabe me mata. Só que chega um momento em que o Senhor vai lá e diz: Elias, é chegado o tempo de você ter com Acabe. E aí nós chegamos aqui no verso 18. Quando Elias está indo em direção a Acabe, ele encontra com Obadias. Obadias é um servo do rei Acabe, mas alguém que cuidou dos profetas do Senhor. Então ele vai dizer assim: olha,
Vamos a partir do 16, tá? Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? E aí Elias responde a ele: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-o em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho, o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem primeiro, visto que são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam. Clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passará a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois amarrou a lenha, cortou o novilho e pôs sobre a lenha. Então ele lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente e façam pela 3ª vez, ordenou ele. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo e que fiz todas as coisas por ordem tua. Responda-me, ó Senhor, responda-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus que faz os corações deles voltar para ti. Versículo 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Amém, amados? Foi um pouco grande, mas nós precisávamos ler essa passagem, e o tema dessa noite é restaurando o altar do Senhor. Sabe, mais uma vez, parece clichê, mas eu vou dizer a vocês, o Senhor quer nos espremer um pouco mais nessa noite. O Senhor tem uma mensagem para o nosso coração nessa noite, que é: restaurem o meu altar. Sabe, amados, quando nós falamos de altar do Senhor, nós estamos falando em diversas dimensões de altar do Senhor, sabe? O Senhor, Ele tem um altar aqui na Renovo.
mas Ele também tem um altar no meu coração. E eu tenho também vários altares dentro de mim que precisam juntos formar esse altar do Senhor. Antes de qualquer coisa, de falarmos sobre a restauração do altar que o Senhor quer fazer, nós precisamos, primeiro de tudo, tomar posse de algumas coisas que o Senhor diz sobre nós. Porque quando nós olhamos, sabe, para nós mesmos, às vezes nós achamos que não somos dignos de dizer que nós precisamos cuidar do altar do Senhor. Mas a palavra do Senhor lá em Romanos 8, do 15 ao 17, vai dizer: vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O Senhor não nos fez mais escravo. A partir do momento em que nós reconhecemos que Cristo é o nosso Salvador, que o seu sangue que verteu na cruz é o caminho para a nossa salvação, nós deixamos de ser escravos e começamos a ser filhos de Deus. E mais, além de sermos filhos de Deus, nós vemos lá em 1 Pedro 2, do 6 ao 9, vai dizer mais uma vez: somos filhos de Deus e não mais escravos. Antes de Jesus, todos nós éramos escravos da lei e do pecado, mas através do Espírito fomos libertos, e não só libertos, mas adotados como filhos. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião a pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que não faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Aí vem o versículo 9 e vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Esse é o primeiro passo para nós podermos reconstruir o altar do Senhor. Assumirmos a nossa identidade de filhos, a nossa identidade de sacerdotes do Senhor. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, somente duas, vou botar entidades, mas não entidades, somente duas pessoas podiam tocar no altar do Senhor: os sacerdotes e os profetas. Eles eram, e os levitas também cuidavam do altar do Senhor, mas o sacerdote, ele precisava, essas três pessoas eram as únicas que tinham acesso, e por isso que a palavra vai dizer que nós éramos escravos da lei. Existia alguém que ia acessar aquele local em que o Senhor habitava, que era perto do seu altar. Mas quando Jesus veio, tudo se fez novo. Tudo se fez novo, e Pedro vai declarar aqui: hoje vocês são sacerdócio real do Senhor. Pedro está dizendo: olha, agora a função que antes cabia a 2, 3, é de todo um coletivo. Você precisa cuidar do altar do Senhor. Sabe aquela função do levita que ia lá, tirava as cinzas do altar, colocava mais lenha, para que o fogo do Senhor nunca se apagasse? Hoje em dia, essa obrigação é minha e sua. Então, o primeiro passo para que nós possamos restaurar o altar do Senhor é reconhecer e assumir a nossa identidade de filho e sacerdote dele. Sabe, e isso, amados, mexeu muito comigo esses dias, porque não que eu não tivesse noção disso, mas porque assistindo o corte de um podcast, eu vi um homem do Senhor dizendo assim: nós precisamos parar de dar desculpa para os nossos pecados.
Sabe, talvez você pense como eu pensava até 2 semanas atrás. Que é assim, a nossa natureza é pecaminosa. Nós nascemos no pecado, então é normal que a gente peque. Deixa eu te dizer, não é normal. Pode até ser lá fora, mas para mim, para você, não é normal pecar. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer... Só um segundo. Vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 16 e 17. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16, vai dizer: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixam amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem. Versículo 16, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Romanos 12, versículo 2 vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados, a Bíblia está nos ensinando que hoje em dia nós não vivemos mais no tempo da ignorância. E se nós resolvemos nascer no Espírito, nós precisamos viver no Espírito. Acabou essa história de dizer: eu nasci no pecado, amém, mas você morreu e nasceu de novo. Eu vou repetir, vou fazer igual minha mãe. Eu acho que a igreja não entendeu. Eu estou dizendo, amado, que você até nasceu no pecado, mas você morreu e nasceu de novo no Espírito, amém? Amém, amados, essa é a boa nova de Cristo. Eis que tudo se fez novo. O sangue do Cordeiro nos lavou. Se antes nós tínhamos vestes imundas, hoje nós temos vestes brancas. Ainda que de vez em quando a gente mancha essa veste, mas essa veste continua sendo branca. Porque o sangue do Senhor não se suja. Amém? Então nós precisamos tomar posse disso e acabar com essa desculpa de que eu pequei, está tudo bem, é a minha natureza. Já foi a sua natureza um dia. Hoje a nossa natureza é a natureza de Cristo. Uma das coisas que nos mostra que nós estamos vendo Cristo e sendo transformados por Ele é a nossa transformação. Sabe, amado, se você olhar para trás da sua vida, e se já faz alguns meses, se já faz alguns anos que você não tem mudança na sua vida, mudança no seu caráter, talvez você tenha parado de enxergar Cristo. Que eu vou dizer a vocês, se tem um negócio que é difícil é enxergar Cristo, porque toda hora Ele está nos quebrando mais um pouco. A todo momento Ele está requerendo um pouco mais de renúncia. Quando a gente pensa que já está bom, o Senhor diz: está bom nada, está cheio de craca ainda em você. Em mim. Quando eu digo você, amados, é em mim. Tá? Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos, sabe, reconhecer o pecado. Nos arrepender dele para conseguirmos restaurar o altar do Senhor. Porque é isso que Elias faz. Sabe, logo no verso 18, né, quando ele é indagado por Acabe, ele vai dizer: é você quem tem perturbado Israel? E ele vai dizer: eu não tenho perturbado. Mas você e a família do seu pai têm abandonado os mandamentos do Senhor. E depois ele ainda vai lá no verso lá na frente e vai dizer com o povo de Israel: a quem vocês servem?
Se serve ao Senhor Deus, siga-o, mas se segue a Baal, siga a ele. Então, para restaurar o altar do Senhor, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Porque a partir do momento em que nós reconhecemos os nossos pecados, confessamos ele a alguém, nós somos sarados e somos libertos. Então, amado, hoje é uma noite de muita assim, sabe? Você e Deus. Que você olhe para dentro de você e diga: Senhor, me mostra onde é que eu tenho pecado. Sabe, amados, porque a gente pensa que pecado é só aqueles mais vistos, como beber, se prostituir, adulterar. Mas se você mente, você pecou. Se você olhou com malícia, você já pecou. Se você foi infiel com alguém, você pecou. Porque você não só trai aquela pessoa com quem você tem um relacionamento. E por muitas vezes, esses pecados vão se tornando o que o pessoal chama de pecado de estimação. Já nem dói. Nem constrange. Às vezes vem na cabeça: poxa, errei agora. Mas, assim como é uma passagem do vento, essa ideia de que você errou também já foi. E esse é também um dos sinais de que o altar do Senhor está quebrado. Sabe, uma vez eu vi a pregação do Brunão, da Morada, e ele falando sobre isso. Ele diz: uma vez limpos pelo sangue do Cordeiro, nós não podemos nos conformar em nos sujarmos de novo. Sabe, o pecado na vida do cristão, eu vi isso em algum canto, não achei a referência. Ele não pode ser uma decisão. O pecado, ele precisa ser um acidente. Um acidente. Você não sai de casa dizendo: hoje eu vou bater o carro. Sai. Mas você bateu. Foi um acidente. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que fazemos, falamos, ouvimos, sempre vigilantes para enxergar as armadilhas de Satanás. Nós vemos diversas situações em que os servos do Senhor pecaram, e não por acidente, mas porque escolheram. E aí nós reconhecemos o nosso pecado e precisamos restaurar o altar do Senhor. E para restaurar o altar do Senhor, depois de reconhecer o seu pecado, você precisa preparar uma oferta de sacrifício. Foi isso que Elias fez. Elias nem falou assim: olha, vamos pegar umas pedras, pegue isso, pegue aquilo. Não, ele disse: olha, diga a eles que se reúnam lá e traga 2 novilhos, que nós vamos ofertar aos senhores. Eu ao meu Deus e os profetas aos deles. Então deixa eu te dizer, para restaurar o altar do Senhor, será necessária uma oferta de sacrifício, minha e sua. Ah, Ivan, e que oferta vai ser essa? Algo que nos custe muito. Senão não é oferta de sacrifício. Sabe, não é o seu querer, a sua vontade, porque às vezes a gente diz isso, né? Ai, eu estou renunciando às coisas pelo Senhor. Isso é o básico. O Senhor não vai contar isso como uma oferta de sacrifício. Sabe, amados, quando nós precisamos restaurar o altar do Senhor, talvez nós vamos precisar sacrificar alguns amigos. Talvez nós tenhamos que sacrificar alguns familiares. Talvez nós tenhamos que sacrificar alguns locais. Acho que a pastora já falou assim. E se nós fôssemos pensar, né? Se em todo canto que a gente chegasse, a gente olhasse e dissesse: Senhor, o Senhor é digno desse local, muitos locais ficariam para trás. Minha esposa tem falado muito sobre isso esses tempos. Que ela tem aprendido no Senhor que se aquele local não me leva a glorificar o Senhor, ficou.
se aquela pessoa me faz não glorificar o Senhor, ficou também. Isso são ofertas de sacrifício. Nós estamos sacrificando para muito além da nossa vontade, porque a nossa vontade é, beleza, é estar ali com as pessoas, mas nós estamos aniquilando da nossa vida. Talvez o Senhor vai pedir o seu trabalho, porque talvez o seu trabalho não dignifique o Senhor. O seu ambiente de trabalho não dignifique o Senhor. E você diz, mas o Senhor vai me deixar desempregado? Não, o Senhor irá transferir você, amém? Que eu não creio que o Senhor vai tirar você para você passar fome. Então, se o Senhor está te incomodando, ora a Ele. Senhor, esse local não é para mim. Senhor, me abre uma porta. Nós precisamos direcionar as nossas orações ao Senhor. Sabe, Senhor, essas amizades não estão dando. Se eu continuar assim, não vai dar certo. Então, Senhor, arranca. O Senhor me conhece, eu não tenho forças para dizer, fulano, eu não posso mais andar com você, mas Senhor, coloca um muro e deixe que o Senhor fará. Sabe, amados, nós precisamos botar para dentro de nós a mensagem, sabe, de Paulo. Considerar tudo como perda. Sabe, tudo que eu conquistei, tudo que eu tanto batalhei, todo conhecimento, tudo que eu sou, eu considero como perda para ganhar a Cristo. Sabe, nós não estamos falando, amados, de alguém que não era letrado, alguém que talvez, com todo a licença que eu vou falar, né, talvez fosse olhado com um olhar pejorativo como Pedro, que era somente um pescador. Nós estamos falando de um doutor da lei. Um cara que falava diversas línguas, viajado por diversas nações, e ele olha e diz, olha, tudo isso eu perco por Cristo. Para mim é lucro perder tudo isso. Para mim é lucro carregar em meu corpo as marcas iguais Cristo carregou. Nós precisamos estar como Ele, dispostos a entregar ao Senhor tudo, para não perder Ele. Tem uma frase que eu ouvi há um mês atrás, que é de Teresa d'Ávila, que ela vai dizer assim, que é justo que muito me custe, o que muito vale. É a mensagem de Paulo. É justo perder tudo, porque eu encontrei isso que nós cantamos, a fonte que nós tanto procurávamos, assim como aquele homem que cavou no terreno e achou a pérola de grande valor. Esse é Cristo para nós. Então perder tudo vale a pena perder, se for por Ele vale a pena. Nós cantamos tanto aqui, tua presença vale mais. Cantamos como cantamos hoje, eu encontrei o meu tesouro, o meu bem mais precioso. Tem uma canção que ela é... Meu Deus, existem canções que são feitas e a gente canta porque a gente é ousado. Mas sabe, amados, é de um peso aquilo que nós estamos declarando. Porque pode ser que aconteça com nós, assim como aconteceu com esse personagem da Bíblia. É uma canção que ela é inspirada na vida de Jó. E o cantor, ele vai dizer que a canção não mudou. Eu continuo dizendo te amo. E ele fica só nisso, e aí vai chegar uma hora que ele vai começar. Podem me tirar o ouro e a prata, minha casa, minha família e os meus amigos. Só não me tirem o meu Senhor. És tudo para mim. E aí depois ele vai continuar com outra passagem de Jó, que ele vai dizer que eu fixo os meus olhos em ti, pois como poderia fixar em outro alguém? É isso que o Senhor quer de nós. Essa inteireza de coração, dispostos a dizer, ainda que você olhe para você mesmo hoje e diga, Senhor, eu não sou capaz de abrir mão disso tudo pelo Senhor, mas eu estou caminhando para isso.
Me faz trilhar caminhos que eu consiga falar isso. Porque senão, amados, talvez em determinado momento, isso aqui vai tomar o lugar do Senhor. Porque deuses não são só, Satanás, os outros deuses que as pessoas cultuam. Não. Tudo que você não está disposto a abrir mão pelo Senhor, é um Deus na sua vida. Se você não está disposto a abrir um pouco mais de tempo da sua vida pelo Senhor, o tempo é um Senhor na sua vida. Se você não está disposto, talvez, a abrir mão de alguns amigos pelo Senhor, esses amigos estão ocupando o lugar do Senhor no seu altar. É difícil entender isso, mas é a verdade. Então, amados, quando nós enxergamos que nós somos filhos de Deus, sacerdotes reais, reconhecemos os nossos pecados, encontramos aquilo que precisamos sacrificar no altar do Senhor, se dar início à restauração do altar dele. E como eu disse, existe o altar do Senhor em nós, mas eu creio que ele é formado de diversos altares, diversos relacionamentos, que em conjunto formam o altar do Senhor. E quando esses altares não estão restaurados, o altar do Senhor também não tem como estar restaurado. Então o Senhor nos pergunta: como é que está o altar da nossa família nessa noite? Como é que está o altar da nossa relação com o nosso filho, ou da sua relação com o seu pai? Como é que está o altar do trabalho no seu coração? Porque, amados, se um desses altares não está apontando para o Senhor, então o seu altar também não está apontando para o Senhor, porque tem alguma coisa ainda quebrada. Então nós precisamos restaurar talvez diversos altares na nossa vida, para conseguir restaurar o altar do Senhor por completo. Eu tenho buscado isso. Sabe, a depender de o quanto você quebrou o altar do Senhor, esse altar não vai ser restaurado de uma vez só. Isso vai levar tempo. Tempos e tempos, e você lutando, e você bota 2 pedras, cai 3. Você bota mais 5, cai mais 4. Mas nós precisamos perseverar na reconstrução do altar do Senhor. E você deve estar se perguntando: mas Ivan, isso vai acontecer uma única vez? Não. Infelizmente, mas eu gostaria muito de dizer que é o contrário, mas nós, após restaurarmos o altar do Senhor, ainda iremos pecar. Por mais que a gente vigie, por mais que a gente lute, por mais que a gente, impregne tudo em nosso coração, nós ainda iremos pecar. E será necessário fazer tudo de novo. Reconhecer o pecado, encontrar outra oferta de sacrifício e restaurar o altar do Senhor. E isso vai ser daqui até a eternidade. Enquanto o Senhor ministrava ao meu coração isso aqui, amados, Ele me fez lembrar de um vídeo que eu tinha. Hoje em dia algumas pessoas eu vejo que tem esse costume. Acho que a Júlia está fazendo agora um diário. E um dia eu estava no trabalho e estava fazendo uma devocional, estava sozinho. E o Senhor trouxe isso aqui. Sem ser isso. Tá? É tipo assim, isso eu aprendi esse mês, mas o Senhor operou o início da restauração do altar em uma devocional. E eu resolvi fazer uma espécie de diário. Eu liguei a câmera, falei e coloquei: daqui a 1 ano eu abro. E enquanto o Senhor, ministrava essa palavra de hoje, Ele disse:
que era tempo. Sabe, eu já tinha visitado, quando deu um ano eu disse, não, eu preciso olhar. Sabe, mas o Senhor queria que eu compartilhasse com vocês. Amém? Hoje são 4 de julho de 2024. Estava aqui fazendo devocional e resolvi gravar esse vídeo pra você, irmão. Pra você assistir daqui a um ano. E o meu desejo é que você continue queimando por Deus. Que quando você ver esse vídeo, você esteja verdadeiramente livre de alguns pecados que você precisa se libertar. Que acima de tudo, que o seu amor por Jesus continue crescendo. Que você viva realmente o que leu hoje na devocional. Como está em João 17, que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. Que durante esse ano você tenha conhecido mais de Deus e de Jesus. Que seus olhos tenham conseguido contemplar a beleza que existe em Jesus. E que isso ofusque tudo ainda mais. Que a gente possa declarar, como está lá em Filipenses 3, assim como Paulo disse que o que para mim era ganho eu reputei como perda por Cristo, e que na verdade também tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, pelo qual eu sofri a perda de todas as coisas e considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Que você conheça mais de Cristo. Em nome de Jesus. É doloroso, amados. Não vou dizer a você que é fácil você reconhecer o pecado. Que é fácil você reconhecer o que você fez com o Senhor. Aquele que você às vezes declara que você é o amado da minha alma. Sabe? Faz quase 2 anos esse vídeo. E eu me considero ainda restaurando o altar do Senhor. Porque, como eu disse, amados, não importa, sabe, se foi, qual o tamanho do pecado, porque o pecado nem tamanho tem, mas quantas vezes nós saímos destruindo o altar do Senhor, e talvez quando você olhe, não tem nada lá. A palavra vai dizer que Elias pegou 12 pedras, e talvez você olhe para dentro de você e diga, nem as 12 pedras eu encontro aqui, Senhor. E vai demorar, amados, a achar as 12 pedras, colocar elas. Mas nós seguimos nessa caminhada, amém? Eu queria fazer, sabe, algo com vocês nessa noite.
Pode colocar o louvor, Pedro. Queria que você fechasse o seu olho nesse momento. Sabe, amados, essa noite o Senhor, Ele quer ter conosco. O Senhor, Ele, sabe, quer ter comigo e com você. E deixa eu te dizer, nós não vamos fazer apelo. Eu não quero que você venha aqui na frente. Eu não quero nem que você se ajoelhe. O Senhor te conhece. Mas fecha o teu olho nesse momento. E eu quero que você visualize na sua mente o altar do Senhor. E eu quero que você enxergue o altar do Senhor por completo. Está lá as 12 pedras. Está lá a oferta. Está lá o fogo consumindo a oferta. E agora eu quero que você imagine você entrando ali na sala onde está o altar do Senhor. Só que na sua mão você traz uma marreta. E eu quero que você comece a pedir ao Senhor: Senhor, traz à minha mente aquilo que eu estou errando contra o Senhor. Porque, amados, a cada pecado que Ele começa a lhe mostrar é uma marretada que você está dando no altar do Senhor. Cada vez que você agiu em desconformidade com o Espírito, é mais uma marretada que você dá no altar do Senhor. E você começa a ver, amado, o altar do Senhor voando pedaço para todo lado. Você começa a enxergar aquela coisa linda que existia antes, todo despedaçado no chão. Misericórdia, Senhor. E você está vendo o altar e você não sabe mais o que fazer. Como é que eu vou reconstruir? O Senhor nessa noite te chama para reconstruir o altar dele. Para reconstruir o altar dele no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. O Senhor quer voltar a reinar na sua vida. E assim como Ele fez com Pedro, Ele faz conosco nessa noite. Renovo, você me ama? Ele pergunta: Renovo, você me ama? Pastora Jane, você me ama? Rodolfo, você me ama? Gília, você me ama? Alisson, você me ama? Eliezer, Clara, Bel, Júlio César, sabe, a todos nós Ele convida nessa noite: você me ama? Então restaure o meu altar. É tempo de voltar a mim. É tempo de voltar a mim. É tempo de voltar a me sentir. É tempo de voltar a ouvir a minha voz sussurrar no seu ouvido. Que eu possa estar tão perto de você, ao ponto de você ouvir as batidas do meu coração. O Senhor quer ver o altar dele restaurado. Eu quero perder o sono. Senhor, agora eu quero orar, Deus. Queimando de amor por ti. Em nome da nossa igreja. Mais uma vez eu quero me apaixonar. Senhor, eu não vou dizer sim, porque seria muito leviano achar que nós nunca pecamos enquanto igreja, enquanto noiva de Cristo. Então eu quero te dizer, Senhor, nos perdoa. Queremos perder. Nos perdoa, Jesus. Noutra vez. Porque nós somos a sua noiva amada. De amor por ti. Esse é o desejo da tua igreja. E por mais que nós vigiemos, nós também Pai, essa é tua noiva cantando pro pecamos contra o Senhor. Queremos nos desesperar. Nós pecamos contra o Senhor, contra aquele que nos protege e nos guarda, contra aquele que é prometido, aguardado. Mano de amor por ti.
Mas nós queremos reconstruir o altar da Renovo. Nós queremos reconstruir o altar do Senhor aqui. Amado amigo, Nós queremos receber tornaremos o bálsamo de Gileade. Nós queremos pegar pedra por pedra, pedaço por pedaço. Nós tomamos posse da identidade que nós temos em Cristo. Nós somos filhos, somos co-herdeiros, somos sacerdotes reais. E assim nós iremos nos posicionar enquanto igreja. Nós iremos contigo, nós iremos cuidar do seu altar, Jesus. Porque nós queremos estar prontos, adornados, aguardando, ouvir os seus passos se aproximando, ouvir você colocar a mão na porta e o nosso coração acelerar. Nós queremos, ó Pai, ser aqueles que iremos reconhecer o nosso amado, porque nós guardamos azeite. Nós queremos estar com o nosso altar restaurado, Senhor. Então nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Jesus. Nos ajuda a reconstruir o teu altar, a colocar as pedras no devido lugar, a colocar a lenha em cima do altar, Senhor, e nos ensina, nos mostra, nos direciona qual a oferta de sacrifício que o Senhor irá requerer de nós. Mas nós declaramos que não importa a oferta, nós iremos entregar no teu altar, porque o que nós temos é teu, o que a Renovo tem é teu, tudo veio de ti, tudo é teu e tudo volta para ti. Nós queremos, ó Pai, restaurar o teu altar. Nos ajuda como um corpo, assim bem ajustados, olhando um para os outros, tendo comunhão. Caminhemos para restaurar o teu altar, caminhemos juntos para a terra prometida, lá para o céu, para a glória. Porque o teu altar produz isso na nossa vida. O teu altar, Senhor, não produz riquezas. O teu altar não produz coisas que a traça e o mundo corrói. O teu altar gera tão somente vida eterna, paz, alegria, mansidão. Nós queremos, ó Pai, restaurar o teu altar para viver o fruto do Espírito. Derrama sobre nós, Senhor, arrependimento, arrependimento, Jesus. Nós não queremos remorso, nós não queremos emoções, nós queremos consciência do nosso pecado, mas também consciência de que somos lavados pelo sangue do Cordeiro, consciência de que somos nova criatura, que o pecado não nos atrai mais. Ele pode até ocorrer, mas como um acidente em nossa vida. Espírito Santo de Deus, vem continuar ministrando ao nosso coração durante essa noite, durante essa semana, durante esse mês. Que nós possamos carregar essa mensagem de que é necessário olhar para o altar do Senhor e ver se ele precisa ser restaurado em algum ponto. Em nome de Jesus. Amém. E nos sarará.